E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas noticinhas, tá? No caso, a primeira, o Kishida ele planeja dar uma nova rodada de doações de dinheiro para as famílias de baixa renda e com crianças no Japão. E a segunda matéria é no caso que o Japão, no caso da importação e exportação, fechou no vermelho de novo. Então você já sabe que a política do Japão atual de ficar dando dinheiro não é boa, tá? Porque isso vai, como é que fala, afetar as outras pessoas. Mas é aquela velha história. Político não é administrador, político não é economista. Então os caras só fazem política que é complicado na parte financeira, mas deixa pra lá, né? Isso aí eu vou explicar depois. Antes de começar os dois vídeos, só vou dar uma ressalva aqui, tá? Nesse meio tempo que eu fiquei parado, que eu tomei o gancho do YouTube, eu mudei de apartamento também, como eu já expliquei no outro vídeo, tá? Só que eu não sabia. Meu vizinho do lado aqui, tá, o casal de japonês, ele tem 5 filhos. Então é uma barulheira o dia inteiro. Então se eu tiver que parar, né, no caso assim, esperar esse povo fazer silêncio para me gravar vídeo, é complicado, porque 5 filhos pequenos, tá? Então já dá para você ter uma ideia. É bateção de perna, correr, criança correndo, gritaria, choro de criança, mãe berrando o dia inteiro, tá? Então, se acontecer no meio do vídeo, tá? Não estranhem, não achem ruim comigo, tá? Porque eu não tenho poder, como é que fala assim? Eventos externos nós não temos como controlar, tá? E se eu esperar eles fazerem silêncio, eu tô lascado, eu não gravo mais vídeo. Mas vamos lá. O governo planeja outra rodada de dinheiro, né, de doação de dinheiro para as famílias jovens e famílias de baixa renda. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que seu governo planeja doar 30 mil ienes, tá, no caso, às famílias de baixa renda, e separadamente 50 mil ienes por criança para os pais solteiros e casados de baixa renda, de acordo com Keiichi Ishii, secretário-chefe da Komeito, né, o parceiro júnior da coalizão governista. Tanto que o Kishida ele já só consegue governar mesmo assim, aprovar certas vezes por causa da Komeito, dessa coalizão que eles fizeram, né, entre o partido no poder e a Komeito. Esta seria a terceira rodada de pagamento de 50 mil ienes às famílias em dificuldades com crianças pequenas. Os dois anteriores foram feitos durante a pandemia ali, né? Ishii e outros parlamentares no poder visitaram Kishida para propor as medidas para lidar com o aumento do custo de vida. Até aí tudo bem, eu já tinha visto essa matéria também, um certo tempo atrás. Tá? Só que eu não havia postado porque era tudo especulação. Aí agora parece que a coisa vai sair do papel agora. O plano será anunciado oficialmente até o final de março. Então o governo já tem intenção para isso. Então agora eu já posso notificar você, já posso te deixar a par da situação. Juntamente com as medidas para combater o aumento de preços da energia e dos alimentos. Já viu que não vai dar boa coisa. Você vê que o governo japonês, no vídeo anterior, eu havia explicado em relação à farinha, que ia bater o aumento. E o governo ele está controlando, basicamente assim, as importações de farinha. Tá? A não ser que a empresa, como é que se fala assim, ela compre por fora, ela opte por comprar por fora. Até porque o governo japonês não pode proibir da empresa comprar por fora. Mas já dá para você sacar que 90% da farinha importada ele vai passar pela mão do governo japonês e depois ser repassado para as empresas aqui do Japão. Então já dá para você ter uma ideia de como que a coisa está, o círculo está se fechando aqui no Japão, né? Nessa parte de controle fiscal. Tá? Então tem que tomar cuidado, um certo cuidado, dependendo, tem que tomar um certo cuidado. Tá? Principalmente a questão do My Number. Tá? Isso aí pega muito. Mas continuando aqui. O financiamento para o pagamento virá de fundos de contingência de 5 trilhões de ienes dentro do orçamento do ano fiscal atual, que vai terminar em março. Os pagamentos de 30 mil ienes estarão disponíveis para as famílias de baixa renda o suficiente para serem isentas do imposto de residência. Então é aquela velha história. Quem vai ter direito de ganhar os 30 mil ienes, basicamente, são aquelas pessoas que pediram a isenção de impostos. Tá? É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo também. O Japão está sendo muito implacável com, como é que se fala assim,
quando é do direito dele. Tá? Então é aquela velha história. Nós somos residentes aqui, nós temos direitos também. Então se você viu que o seu salário deu uma despencada por mais de 3 meses, vá lá na prefeitura e peça isenção de imposto. Se você vê que a coisa está complicada aqui, vai ficar apertado para você pagar isso aí, vá na prefeitura pedir isenção de imposto. Se você não conseguir a isenção de imposto, pelo menos vai conseguir dar uma boa parcelada. Em parcelas menores, um pouquinho mais longo. Mas já vai dar uma ajuda. Tá? Porque você vê que o governo aqui está sendo meio implacável, então nada mais justo. Se eles têm deveres, como é que se fala assim, nós também temos, nós temos direitos também, como o governo também tem os direitos dele. Então, exercer os direitos, né? A famosa cidadania, já que é tomar lá da cá. O segundo aqui, segunda matéria agora, tá? Então a parte do dinheiro aqui, a doação de dinheiro, já encerramos. O governo registrou um déficit comercial de 897,7 bilhões de ienes. Você viu? Então já viu que deu um déficit, né? Já ficou no vermelho de novo. Tá? Mês passado ficou no vermelho, no outro ficou no vermelho, no outro ficou no vermelho também. Então você vê que o governo japonês só está perdendo dinheiro, em vez de ganhar. Aí é aquela velha história. Com o Kishida fazendo essa política de compra míssil, dá dinheiro para o exterior, faz política da boa vizinhança, doando dinheiro, emprestando dinheiro, e o dinheiro que não entra, o dinheiro não está entrando, da onde você acha que o Kishida vai tirar dinheiro? Impostos. Tá? Um grande motivo também é que o negócio da farinha, que o governo está controlando, a arrecadação de impostos. My number, a arrecadação de impostos. Se ele vê que não vai estar o suficiente, ele vai continuar aumentando, tá, os impostos no Japão. Isso é fato. Você viu que já subiu o Shakai Hoken e já subiu outros impostos também. Então a coisa vai continuar aumentando, Tá? Não vejo outra saída para o governo ter dinheiro da forma que não está entrando dinheiro para o Japão. E ele tem que ter dinheiro para fazer toda essa política da boa vizinhança que não deveria fazer nesse momento. Claro que, igual no caso da Turquia, a Turquia estava ruim, beleza, deu aquele problema, vamos ajudar. Tá? Ucranianos trouxeram alguns para cá, chega lá, tem que dar um basta ali. Não, mas a coisa continua. Tá igual o Myanmar também, tá dando certos problemas, o Japão vai lá e ajuda. Então é complicado. Tá? Então só está saindo dinheiro e o único dinheiro que basicamente está entrando para poder segurar a onda são dinheiro de impostos, porque dinheiro de exportação não está cobrindo o déficit, no caso assim, a diferença das importações. Então o que acontece? Está ficando no vermelho. Aí entra aquela velha história, da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. Né? E aí? Ele vai tirar dinheiro da onde? Da população que mora aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa vai continuar aumentando de preço no Japão aqui. Por quê? Para eles continuarem ganhando dinheiro com impostos. Imposto atrás de impostos. Tá? Mas vai fazer o quê? Mas continua aqui. Então o Japão teve um déficit de 897,7 bilhões de ienes, no caso que daria a bagatela de 6,7 bilhões de dólares em fevereiro, um recorde para o mês. Prejudicado por importações de energia mais altas e um iene fraco. Você viu que o iene ele deu uma fortalecida esses dias por causa daquela quebra do Silicon Valley Bank, né, aquele banco que faliu lá nos Estados Unidos. Então as pessoas correram, né, para comprar, no caso assim, ienes para ter um porto seguro melhor. Então nisso o iene chegou a 130. O iene tinha chegado a 137. Então já dá para você ter uma ideia que o iene está muito volátil. Tá, então dependendo da cotação do dia, eu sugiro que segurem. Caso precise mandar dinheiro, mande o mínimo necessário. Se não tiver pressa, segure o dinheiro. Porque a cotação do dólar no Japão tá oscilando muito. É a mesma coisa que faz, como é que se fala, compra ações no Japão. Bolsas de valores. Está oscilando muito também. Tá? Então tem que se tomar um certo cuidado com isso muito. Principalmente quem quer ganhar muito dinheiro com essa parte de bolsa de valores. Porque bolsa de valores, dependendo da forma que a pessoa aplica, dependendo da jogada que ela fizer, ela consegue enriquecer da noite para o dia. Mas também ela, dependendo da situação, ela consegue falir da noite para o dia.
Foi o que aconteceu no caso do Silicon Valley Bank. Tá? Ela confiou nos títulos do governo e deu no que deu. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem que se tomar um certo cuidado. Muito mesmo. Tanto que no Brasil também, no caso do imposto de renda, mudou. Tá? Essa parte de quem compra ações. Compra e venda. Tá? No caso assim, para quem compra, a coisa não ficou muito ruim, como é que se fala assim, mas para quem vende, quem vai fazer a liquidez daquela ação ali, daquelas ações naquele momento, e se ultrapassar os 40 mil reais numa pancada, ao longo do mês, vai ter que, como é que se fala assim, ao longo do mês, ao longo do ano, né, como é que se fala? Eu falo dessa, porque existem 3 situações para as compras e vendas de ações, então pode ficar meio complicado para a pessoa entender, tá? Quem não tem, como é que fala assim, conhecimento disso. Mas se você vender as ações, resumidamente, e ultrapassar os 40 mil reais, você tem que pagar. Você tem que declarar o imposto de renda. Abaixo disso ainda não. Tá? Então você vê que mercado de ações a pessoa consegue ganhar dinheiro muito rápido. Tá? Mas como é que fala assim, ou ela tem que ter um corretor muito bom ali, ou ela tem que fazer uso de bot, tá? Aqueles robôs que ficam de olho como é que se fala, no mercado, e na hora que a pessoa pode deixar programado, no caso o bot, né, no caso, pede para o corretor programar ali, que deu uma queda muito alta, corta transação, para não, como é que se fala assim, não perder dinheiro. E existem várias outras práticas para quem vende e compra ações, né? Então tem que ficar meio atento a isso. Mas você vê que aqui no Japão também deu diferente, né? Então tá uma situação meio complicada, tá complicado. Mas deixa eu voltar pro tópico aqui, senão daqui a pouco eu vou acabar dando aula sobre mercado de bolsa de valores aqui. Mas vamos continuando aqui. Prejudicado por importações de energia mais alta, um iene mais fraco, o Ministério das Finanças disse que, em meio a preocupações com a desaceleração do crescimento das exportações, então o que é aquela velha história? Diminuiu o número de exportações do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que a parte de fábrica vai continuar morna. A parte de manufatura vai continuar bem morno. Tá? Então você vê que nos últimos meses as fábricas no Japão, por causa dessa, como é que se fala, do dólar, é aquilo que eu havia explicado e aconteceu. Não iria demitir, mas também não iria fazer grandes contratações. Foi o que aconteceu, tá? E continua assim. As vagas que tem aparecido não são de grandes contratações, são de apenas reposição de pessoas, pelo que eu tenho acompanhado, tá? Por que disso? Saiu uma pessoa, precisa repor outra, se tiver necessidade. Então a fábrica vai lá e abre essa vaga. Não é falar que existem grandes vagas para um número grande de pessoas, não tem. A não ser que sejam fábricas novas, que estejam construindo. Igual no caso de Kumamoto. Né? Kumamoto vai abrir uma fábrica nova de semicondutores lá, de chips, que ela está avaliada em 100 bilhões de ienes. Então já dá para você ter ideia que essa fábrica vai ser enorme. Tá? Vai ser uma mega fábrica ali. Então vai gerar emprego para Dedéu. Tá? Nesses locais vai haver grandes contratações, porque eles vão precisar de funcionários ali. Mas no geral, tá? Exceção à regra, só está havendo reposições. Tá? Até mesmo o governo japonês reportou isso, eu reportei isso para você, tá? No vídeo anterior. Mas continuando aqui. As importações aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior, para 8,55 trilhões de ienes, enquanto as exportações aumentaram 6,5% para 7,65 trilhões de ienes, de acordo com os dados preliminares do Ministério. Então você vê que o governo gastou 8,55 e ganhou 7,65. Então você vê que a diferença é muito grande. Como é que se fala assim? De ganho e gasto. Por que eu falo que é muito grande? Porque são na casa dos trilhões. Então faz diferença? Totalmente. Tá. O iene mais fraco continuou a aumentar o valor das importações, incluindo carvão, gás natural liquefeito e petróleo bruto. Né? O iene foi 13,5% menor do que o ano anterior em relação ao dólar americano. O Japão ficou no vermelho pelo 19º mês consecutivo. Então já são 19 meses no vermelho.
tá? Ressaltando a vulnerabilidade do país com a escassez de recursos que depende muito de importações. É aquilo, tá? Nos anos 80, e final dos 90, o Japão não preocupava muito com isso porque ele tinha as usinas nucleares. E depois que deu aquele problema, né, teve o terremoto, aquele grande terremoto ali pro lado de Kobe, depois deu aquele Dichin ali, deu uma diminuída nessa parte no caso de Fukushima, deu uma diminuída no número de uso como é que se fala? Das usinas nucleares. E nisso o governo ficou mais vulnerável às importações, no caso de energia. E ele teve esse tempo todo para se adequar e eles não se adequaram. Por quê? Eles só querem fazer política, mas eles não olham o geral. Tá? É aquela velha história. O Abe, o Junichiro, no caso assim, o Koizumi, Suga, etc. Todos eles, como é que se fala assim, não olharam a política de prevenção, no caso assim, de energia. Eles não fizeram, eles tiveram o tempo todo para eles fazerem políticas para fazer uma conservação de energia no Japão, mas não fizeram. Então você vê que hoje, nós aqui no Japão estamos pagando preço por isso? Sim, porque, por isso que eu sempre falo, quer colocar político no poder, deveria ter no mínimo um pré-requisito. Para ministro tal, o cara, se for ministro da finança, o cara tem que ser economista. Ministro do meio ambiente, o cara tem que ser no mínimo biólogo, alguma outra coisa assim. Por quê? Os caras têm que ter visão. Se coloca qualquer um lá, esse aqui, você merece uma cadeira aqui, então coloca o peão lá. Pô, a coisa não é assim. Então, a longo prazo, como é que se diz, isso afeta todo mundo. O Brasil não está isento disso, tá? Como é que dessa forma. Então você não vê políticas para tentar salvaguardar o país. Nós só estamos, ultimamente, nos últimos anos, só estamos vendo política externa. Os países, o Japão, por exemplo. O Japão, ultimamente, ele só tem feito política externa. Hoje em dia só se fala Japão e Coreia. Porque o presidente coreano está engajado 100% em resolver a situação com o Japão. Tanto que o Japão já retirou o bloqueio de, como é que se fala assim, de exportação de matéria-prima para a Coreia. Depois que o presidente coreano veio aqui no Japão. E o Japão retirou a queixa da OMC também, que tinha em relação à Coreia. Então você vê que os dois países estão engajados, pô, é bacana esse tipo de coisa. Mas só uma política externa, não vai salvar o país. Como é que se fala assim? Principalmente a curto prazo. Só que os caras ainda não entenderam isso. Então os caras só querem fazer política. O Kishida vive viajando. Eu nunca vi um troço desse. É o primeiro ministro que eu vejo que ele vive mais fora do Japão do que dentro. Ele vive viajando, Kishida, né? Então é aquela velha história. Eles estão fazendo muita política externa, mas a política interna, de prevenção de certas coisas, eles não estão fazendo. Eles estão largando na mão só da parte privada. Tanto que tem empresas, como é que se fala assim, igual o Gyomu Supa. Você não dá nada pro Gyomu Supa, mas o Gyomu Supa está construindo usinas geotérmicas aqui no Japão. Gyomu Supa, o dono do Gyomu Supa. Então você vê que o dono do Gyomu Supa, o cara está sendo visionário nesse ponto, né? Então é aquela velha história. Ele está vendo oportunidade onde os outros vê complicação. Então é aquela velha história. É um cara que vai enriquecer cada vez mais. É um cara que tem educação financeira. Ele sente o feeling das coisas, né? É isso que eu tento passar para você também, para você sentir o feeling. Eu dou, como é que se fala assim, certas dicas aqui. Então se as pessoas agarrarem, tiverem um certo capital para se movimentar, vai fazer dinheiro, vai enriquecer. Da mesma forma que eu já falei em outro vídeo, para as pessoas estudarem, né? Estudarem, que eu falo assim, aprenderem sobre o que é ativo e o que é passivo. A partir da hora que ela aprender realmente o que é ativo, o que é passivo na parte financeira da coisa, ela vai ter um controle financeiro da vida dela muito maior. A chance dela enriquecer ou sair do buraco é 90%. Os outros 10% é questão de ação. A pessoa agir. Mas do contrário,
Se não souber o que é ativo, o que é passivo, de onde está escoando, de onde está entrando, o que pode entrar, o que não pode entrar, o que não vai entrar, o que parece que está entrando, mas está escoando, é complicado, tá? Então, como é que se fala assim? Minha recomendação, aprendam o que é ativo, o que é passivo, tá? Mas não da forma superficial, aprendam realmente, para ter um controle de finanças bacana. Porque nisso a pessoa ela vai abrir a mente para outras situações, para outras oportunidades que ela pode enriquecer. É o que eu tenho feito. Tá? Por mais que aqui em casa tenha só a renda da minha esposa, e eu com a rendazinha pequenininha do YouTube, em cima disso nós estamos fazendo já investimentos e aplicações. Vai chegar um certo momento que a coisa vai começar já a render lucros um pouco maiores. Aí nisso galgar novos patamares. A coisa está indo, não é da noite para o dia. Já deixa bem claro, mas não é da noite para o dia, a não ser que você aplique em mercado de ações. No mercado de ações, a pessoa realmente ela pode enriquecer da noite para o dia. Mas todos os outros investimentos requerem um certo tempo. Tá? Então, vá com cautela em certos investimentos, certas aplicações. Mas dá para as pessoas fazerem? Dá. Porque existem investimentos à base, o que o mínimo é R$1. No caso do Brasil. Tá? Então, dá para as pessoas fazerem? Dá. É questão de ter boa vontade primeiro. E segundo, ação. Se não houver ação, nada muda. É a mesma coisa. Eu vou exercer minha espiritualidade. Só que é aquela velha história. Para a pessoa exercer a espiritualidade, ela tem que ter a ação dela. A mesma coisa na parte financeira, na vida amorosa dela. Eu quero aquela manhãzinha, eu quero aquele homenzinho ali, né? Então como é que se fala assim? Então tem que ter ação para poder ganhar, para poder conquistar aquilo, senão não tem como, tá certo? O vídeo se prolongou, infelizmente, tá certo? Porque acabei dando certas explicações, acabei falando até um pouco a mais, tá? Do contexto geral, mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, tá certo? E até o próximo vídeo, até mais! E juízo, hein, nessa parte financeira aí, porque o Japão está cada vez mais complicado nessa ponta. Até mais!